Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao meu canal Beth Melo Fios de Malha. Eu sou a Beth e como vocês já estão vendo aí no vídeo, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o porta-óculos de ursinho. Virou uma febre entre as brasileiras, depois que uma americana resolveu criar uma coleção aí de bichinhos para fazer como porta-óculos. E claro, né, virou febre porque quem aí em casa não tem alguém que usa óculos? Aqui na minha casa, no meu caso, é o meu marido e meu filho que estão utilizando e mais várias pessoas que eu conheço que utilizam também. E é uma ótima opção, em vez da gente sair com óculos e soltar por aí. Então, é um utilitário que agradou a todo mundo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o ursinho, mas depois eu vou deixar um bônus aí para vocês, para quem assistir até o final do vídeo, como fazer também algumas outras versões, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever aqui no canal Beth Melo Fios de Malha. Eu vou tentar trazer mais conteúdos para vocês, com um pouco mais um pouco mais de valor aí, né? Conteúdos mais utilitários para vocês também. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ative os sininhos. Não se esquece já de acompanhar também lá no Instagram, Beth Melo Fios de Malha, porque por lá também eu vou postando algumas coisas e alguns bônus por lá para vocês também. Bom, eu estou aqui com dois tamanhos, eu fiz um tamanho menorzinho e fiz um pouquinho maior. O menor, ele está com 22 centímetros. E o maiorzinho, ele está com 23,5, tá? A base deles, a única coisa que vai mudar são apenas 2 pontos. Aqui, eu vou começar fazendo com é o tutorial que está no vídeo, e no maiorzinho eu acrescento apenas 2 carreiras de correntes duplas no início do trabalho, o que vai fazer com que ele fique um pouquinho maior, certo? Bom, vamos para os materiais. Eu estou utilizando fio de malha residual, tá? Esse café com leite aqui, ele tem um pouco de elasticidade. Deixa eu tirar aqui. Olha, ele tem um pouquinho de elasticidade. E vocês podem utilizar o fio de malha prêmio, podem utilizar fio de malha residual e podem utilizar também o fio de poliéster ou o fio náutico. Vamos precisar também de tesoura. Vamos precisar de uma agulha número 7 para fazer esse trabalho, uma agulha de tapeceiro e vamos precisar de pedacinhos de tecido ou pedacinho de feltro. Eu, no meu caso aqui, ainda vou utilizar um pedacinho de fio de malha mesmo. Eu tenho um fio de malha que ele parece um corinho, olha. Ele é um poliéster e pro outro lado ele tem um brilhozinho. É o que eu vou utilizar para mim fazer os detalhes do olhinho e do focinho do nosso ursinho, tá? Se vocês preferirem, vocês podem utilizar o feltro, podem utilizar os olhinhos, né, que a gente compra, os olhinhos móvel também, que é aqueles que a gente cola, mas fica aí a critério de vocês. Aqui no meu caso, eu vou utilizar apenas um pedacinho, olha, minúsculo, para fazer esse detalhe. E também, como vocês estão aí vendo aí no vídeo, olha só, as orelhinhas dele são peludinhas. Então, eu vou acrescentar um detalhe que é o fio da círculo. Este aqui, ó, o fio da círculo, o angorá, tá? Vem com 60 metros, olha. Vou usar este fio para me fazer as orelhinhas dele, certo? Então, se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar esse tutorial até o final, certo? Que vocês já vão aprender a fazer uma base oval, que depois dá para fazer bolsas também utilizando a mesma base. Bom, bora lá então para nós fazer o nosso conteúdo, para nós fazer a nossa videoaula. Vou começar fazendo o meu trabalho agora, deixando aproximadamente 50 centímetros de fio e vou fazer uma laçadinha. Fiz uma laçadinha com a minha agulha, vou pegar o fio que deixei sobrando, vou laçar a minha agulha, vou pegar o fio que está vindo do novelo e vou passar por dentro das minhas 2 laçadinhas. Assim, eu vou formar a minha base fazendo correntes duplas para mim fazer a base do meu cestinho. Ó, fio que deixei sobrando, laço a agulha e o fio que vem do novelo eu passo por dentro das 2 laçadinhas, formando uma corrente dupla.
Para a minha base, eu vou precisar de 12 correntes. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Preciso de mais uma. 12. Agora, vou fazer uma correntinha. Vou deixar o meu fiozinho que sobrou aqui do ladinho. Vou vir aqui na minha na minha última corrente dupla e vou entrar entre as duas. Vou puxar o meu fio e vou voltar agora fazendo pontos baixos. Ó, para cada correntinha de base, eu vou entrar no meio das minhas correntes, olha. Sobra corrente aqui e aqui. Eu vou entrar entre as duas. E vou fazer ponto baixo até a primeira correntinha que eu fiz. Vai ficando assim o trabalho. Agora, chego aqui aonde eu comecei e vou fazer os meus aumentos. Eu vou colocar um ponto que corresponde à lateral, um ponto que vai corresponder ao centro, no mesmo espacinho de base, na primeira corrente onde eu comecei. E um ponto que vai corresponder ao primeiro da lateral do outro lado. E agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa. Vou fazer pontos baixos, pegando sempre na correntinha de base, olha. Ela não vai ficar esburacada e não vai ficar aquela marcação feia aqui no meio, tá? Vai ficar bem fechadinha. Vou voltar fazendo apenas pontos baixos, até chegar novamente lá no final. Quando vocês forem utilizar fio com elastano, que é o fio que ele estica, seja ele residual ou seja ele premium, soltar aqui no meu novelo, vocês tomem cuidado para não puxarem o fio, para não deixarem ele repuxando. Olha, aqui essa voltinha que ele está fazendo é normal, mas não pode passar disso. Não pode ficar muito retorcida, tá? Nós queremos que a nossa base fique o mais retinha possível. Agora, estou chegando no final. Aqui, eu fiz uma correntinha que foi para mim poder virar. Olha, eu tenho que entrar exatamente no espacinho de base. Então, eu faço um ponto que corresponde à lateral, um ponto que vai corresponder ao centro. E aqui do outro lado, eu já tinha feito um ponto, que foi o inicial, para mim fazer essa lateral aqui. Então, eu vou finalizar a minha carreira fazendo isso aqui. Eu venho aqui atrás, puxo minha laçada. E agora, eu volto no último ponto que eu fiz e vou entrar no Vzinho do meu ponto. Importante pegar exatamente bem no Vzinho do ponto. Puxo a minha laçadinha. E agora, eu vou fazer pontos baixos centrados. Então, eu vou fazer vou voltar no mesmo Vzinho do ponto e vou colocar mais um ponto baixo centrado, no mesmo espacinho de base. E vou ficar assim, com 2 pontinhos. Vou vir aqui no próximo e vou colocar novamente um ponto baixo centrado, volto no mesmo espacinho de base e coloco 2 pontos baixos. Então, eu fiquei com 2 e 2. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos centrados, que é aquele que nós vamos pegar no Vzinho do nosso ponto.
E vou seguir até o final novamente. Vou ajustando, vou puxando o meu fio, deixando ele folgadinho para que ele não fique repuxando. Ó, é muito simples fazer essa base. A única coisa, você precisa ficar atento aos teus pontos para que não fique torto. Vocês podem fazer tanto com fio de malha residual, quanto podem fazer com fio de malha premium, e também vocês podem fazer com fio de poliéster, tá? Ou até mesmo com fio náutico, nada impede vocês de fazerem. Também dá certo na mesma quantidade de pontos aqui. Olha, vai ficar assim. Agora que eu cheguei aqui, aonde eu coloquei os 3 pontos, ó, 1, 2 e 3, eu vou colocar os meus aumentos novamente. Vou entrar no vizinho, tomando cuidado para sair direitinho do outro lado. E vou colocar um ponto. Vou voltar novamente no mesmo espacinho e vou colocar 2 pontos. Vou ir no próximo. E vou colocar novamente 2 pontos. Vou no próximo. E vou colocar novamente 2 pontos. Olha. Então, eu fiquei com 2, 2 e 2. Então, tem 2, 4, 6. Agora, eu vou voltar novamente, fazendo pontos baixos centrados para cada ponto de base. Lembram que aqui eu fiz 2 e 2, mas aqui eu deixei um sozinho, porque foi aonde eu terminei? Então, agora, eu vou entrar aqui e eu vou colocar 2 aumentos, certo? Ó, 1 e 2 aumentos. E agora, eu vou finalizar a minha carreira novamente. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou puxar a minha laçadinha pra lá, vou ajustar ela, ó. Vou deixar ela menorzinha, vou ajustar. Tem que sempre deixar ela no tamanho correspondente dos pontos dos pontos vizinhos dela. Vou vir aqui no meu último ponto, vou segurar a minha laçada, vou puxar o meu fio por dentro. Olha. E vou fazer aqui um ponto baixo centrado e já vou fazer o outro ponto baixo centrado. Fiquei com 2. Vou no meu próximo ponto baixo centrado, meu próximo ponto, né? E vou achar o meinho, olha, importante cuidar para fazer, para pegar sempre no meinho do ponto. Vou fazer um, e novamente, um aumento. Vou no próximo, novamente, vou colocar um aumento. Agora, vou no meu próximo, vou colocar novamente um aumento. E aqui, eu vou colocar apenas um ponto. Olha, eu tinha um aumento aqui embaixo, então, eu fiz um aumento aqui e aqui eu deixei sozinho. E agora, eu vou voltar até chegar novamente lá no final da minha carreira, aonde eu vou colocar novamente os aumentos correspondentes para que os dois ladinhos fiquem iguais. Cheguei aqui aonde eu comecei os meus aumentos na carreira anterior. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo centrado no primeiro aumento, vou no próximo e vou fazer o meu primeiro aumento aqui. Então, vou colocar
2 pontos baixos centrados no próximo. Aonde eu fiz o primeiro aumento aqui, eu coloco apenas um ponto. No próximo, eu estou colocando 2. Agora, eu vou para o meu próximo ponto da carreira de base, da carreira anterior, e vou colocar novamente aumento. Vou no próximo, novamente, vou colocar aumento. Quando vocês fizerem essa viradinha aqui, prestem bem atenção para que o ponto de vocês fique o mais uniforme possível aqui em cima, tá? Na laçadinha. Se precisar, vocês puxem, deem uma ajustadinha aqui na laçada da agulha, no fio que tá aqui na agulha, porque aí isso vai fazer com que vá ficando mais uniforme o ponto de vocês e não vai repuxar a base. Agora, eu vou no próximo, ó. Entro lá no vizinho do meu ponto e faço meu aumento. E como aqui desse lado, no meu primeiro, eu fiz apenas um ponto, eu vou repetir aqui do outro lado. Então, no meu último aumento da carreira anterior, eu vou colocar apenas um ponto baixo centrado para cada ponto ali. E vou voltar agora até o finalzinho, fazendo pontos baixos centrados novamente. Cheguei com a minha carreira de pontos baixos centrados, e aqui anteriormente eu comecei colocando um aumento, né? Então, agora eu vou finalizar a minha carreira com um ponto apenas, olha. Igual está aqui desse lado aqui. Vou fazer o fechamento da minha carreira e a minha base vai estar pronta. Aqui eu vou fazer diferente. Eu não vou cortar o meu fio, então eu vou puxar a minha laçada. Vou ajustar a minha base, arrumar os meus pontos, olha. Vou abrir melhor os meus pontinhos. Porque, normalmente, nesse momento agora, a gente viraria e usaria o lado do avesso para ficar para dentro do nosso trabalho, e nós subiríamos as nossas bordas aqui, deixando o lado avesso aparente, né? O lado avesso por dentro. Mas, no nosso trabalho, este, em especial, eu preciso que fique o lado direito, ó. Este lado bonitinho aqui, eu preciso que ele fique aparecendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar bem meus pontos, puxei a minha laçadinha, e agora, eu vou laçar o meu trabalho, ó. Vou pegar a minha laçada, meu fio está ali, e vou passar o meu trabalho por dentro da minha laçada gigante. Vou vir aqui, e vou puxar o meu fio até ajustar aqui a lateral para ficar do mesmo tamanho do meu ponto. Olha, não vou cortar o meu fio agora, e vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos ao redor, para que sirva de base para mim subir as laterais do meu cestinho. Olha só. Então, eu venho aqui, puxo o meu fio, ajusto ele, ó, arrumo bonitinho ele. E agora, vai ser isso aqui. Vou soltar bem o meu fio do novelo, porque eu quero que ele venha bem folgadinho. Não quero que ele fique repuxando, olha só. Agora, eu vou no próximo, ó, saiu lá do outro lado, puxo e retiro. Bem folgadinho, tá? Olha, pra não ficar repuxando. Dou uma ajustadinha, vou no próximo, puxo, vou no próximo, puxo. Importante dar uma arrumadinha, ver se os pontos estão ficando uniformes. Olha, vou puxando apenas pontos baixíssimos para cada carreirinha de base, olha, na lateral. E aqui, vou seguindo, olha, fazendo os meus pontos baixíssimos. Agora, que eu cheguei aqui no último, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou ajustar aqui,
e vou cortar o meu fio. Vou cortar o meu fio, vou puxar ele pra cá, vou pegar a minha agulha de tapeceiro. E vou fazer o quê? Vou passar aqui fazendo um falso ponto. Vou finalizar assim, olha só como vai ficar. Agora, o meu fio aqui, eu vou pegar ele e vou levar ele de volta lá pra cima, porque eu vou deixar ele escondidinho no meio do meu trabalho. Vou cortar um pedacinho, porque eu não quero que ele faça a volta aqui. Eu só quero que ele fique na lateralzinha aqui, escondidinho. Como a gente não tem muita base de subida, então as pontinhas podem ficar aparecendo, então vou deixar as pontinhas assim, menorzinhas, tá? Agora, eu vou começar a subir as laterais do nosso fio, do nosso cesto. Eu vou esticar o meu fio aqui um pouco, porque como ele está no novelo, ele está ficando marcadinho, e eu quero que minha lateral suba bonitinha. Olha, então, a gente fez os baixíssimos ao redor, aqui está onde eu finalizei o meu fio, o meu último ponto, onde eu vou ter que esconder, e agora eu vou vir aqui do outro lado e vou começar a fazer pontos baixos. Só que eu vou fazer pontos baixos agora pegando as duas laçadinhas dos meus baixíssimos da carreira anterior. As duas laçadinhas. Então, fiz uma laçada, deixo o meu fiozinho aqui para me esconder, deixo o meu fiozinho ali para esconder dentro do meu trabalho, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu tenho que pegar as duas laçadinhas do meu ponto, ó, as duas correntinhas, né, vamos dizer assim. Olha só, eu tenho que pegar as duas aqui. Deixo o meu fio que preciso esconder aqui, e vou puxar assim. Olha só. E vou finalizar, e vou até o final, apenas fazendo isso. Tomando cuidado para não pegar só uma, ó. Sempre prestando atenção para pegar as duas. Olha, vou deixando meu fio escondido. E vou fazendo. Agora, eu vou ir até chegar novamente ao final da minha carreira. Olha. Então, eu vou fazer ao redor até chegar aqui novamente. Estou levando o meu fio, ó, aqui eu já escondi a minha pontinha onde eu comecei, e aqui eu vou esconder o meu restante, né, daquele que a gente acabou aqui com os nossos baixíssimos, eu vou escondendo junto no trabalho também. Prestem atenção agora para vocês não apertarem o ponto de vocês aqui, para que não faça assim o trabalho de vocês. Então, vão deixando o fio correr soltinho, não prendam ele, e deixem que ele corra levezinho na mão, tá? Olha. Vou pegando as duas laçadinhas e vou pegando junto o meu fio. Vai ficando certinho, vai ficando bonitinho o nosso trabalho. Porque a nossa lateral não pode ficar repuxando, né? A gente não tem muitas carreiras de subida, então não pode ficar repuxando. Prestem atenção para que aqui nas lateral também, quando a gente faz a voltinha aqui, para que o ponto de vocês não aperte. Normalmente, quando a base repuxa, fica tortinha, é porque a gente está apertando aqui. Então, só vocês tomarem cuidado que vai dar tudo certo. Bom, cheguei ao final, vou finalizar aqui. E agora, eu vou fazer carreiras de pontos baixos centrados. Nós fizemos pontos baixos aqui, agora vamos fazer pontos baixos centrados. Então, eu vou fazer
pegando no vezinho do meu ponto, prestando atenção para pegar no vezinho por dentro também. E vou subir. Vou dar uma arrumadinha, já vou abrir meu ponto aqui, que ficou meio amontoado. Olha. E vou fazendo pontos baixos centrados até chegar novamente aqui. Importante é que no decorrer do trabalho de vocês, vocês vão apoiando ele sobre a bancada e vão observando para ver se os pontos de vocês aqui não está repuxando, tá? Eu insisto em falar isso porque, senão, como ele vai ter uma base, uma lateral baixinha, então, se ele ficar repuxando depois do trabalho de vocês, vocês perdem, tá? E não tem o que a gente conserte. Então, vamos prestando atenção para ver como ele vai ficando aqui, prestando atenção principalmente nos pontos aqui em cima, a laçada que fica aqui na agulha de vocês. Bom, então, vamos ajustando direitinho os pontos para que eles vão ficando o mais perfeito possível. Para que eles fiquem o mais perfeito possível, né? Olha. Apoia. Finalizei aqui, eu vou cortar o meu fio. Ó, e preciso finalizar agora, esconder o meu fio aqui dentro. Vou pegar o óculos aqui e vou testar. Olha, pra mim ficou um tamanho ótimo, ficou sobrando bordinhas aqui na lateral, mas ele está perfeito, tá? É para um óculos adulto. Ele está com um total de 22 centímetros. Vou esconder o meu fio. Olha, fiz aqui. Agora, eu venho aqui no próximo. Faço o meu pontinho falso. Volto aqui atrás. Olha, pego as duas laçadinhas. E agora, eu preciso esconder essa pontinha de fio. Então... ajusto bem aqui para que meu pontinho fique o mais regular possível. E agora, vou esconder essa pontinha aqui dentro do meu trabalho. Agora, eu peguei o meu fio angorá, olha. É o angorá da Círculo. Ele é peludinho, olha, bem gostoso, tá? E ele dá um toque, assim, muito fofinho. Deixa uma verdadeira fofura. Vou vir aqui, eu não vou medir, tá? Vocês aí, se vocês preferirem, vocês podem medir, podem contar os pontos a critério de vocês. Aqui eu só vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou escolher uns 3 dedinhos, mais ou menos, olha, do cantinho, né? Ó, apoio aqui 3 dedinhos e vou fazer a minha orelhinha, tá? Olha. 3 dedinhos e vou fazer a orelhinha. Vou vir aqui com a minha agulha, vou entrar bem no centro do meu ponto, vou deixar um pedacinho, olha, do angorá. Vou puxar. Ó, vou puxar e vou fazer um pontinho baixo. Vou dar uma laçadinha na agulha, vou fazer um ponto alto no mesmo espacinho, ó, vou entrar no mesmo espacinho,
tá? Tomem cuidado com esse fio mais peludinho pra vocês não perderem ele. Ele é bem sacaninha. Aí, vou dar 2 laçadinhas na minha agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Olha, bem com calma, pra não perder o nosso fiozinho da agulha. Deixa eu soltar ele aqui. Vocês podem fazer a orelhinha com qualquer outro fio também, tá? Não precisa ser exatamente aqui. Vou dar mais 2 laçadinhas. E vou fazer novamente um outro ponto alto duplo. Vou dar uma laçada na minha agulha e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou dar uma laçada e vou fazer um meio ponto alto, tá? E agora, um ponto baixo. E vou voltar de novo ali no mesmo espacinho e vou fazer um baixíssimo, ó. Eu não repeti como eu comecei aqui, porque eu quero deixar ele mais gordinho, esse lado aqui. Eu quero que ele faça uma bordinha, ó. Quando eu pego ele, eu sinto que ele tá virando, ó. Daí ele faz uma bordinha. Então, eu comecei com baixo aqui, um ponto baixo, em seguida, já fiz um ponto alto, tá? E aqui do outro lado, eu fiz um meio ponto alto e um ponto baixo e depois um baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou tirar todo ele aqui pro outro lado. Ó, aquele pedacinho de fio que ficou onde a gente começou, agora eu vou fazer simplesmente assim. Como o meu fio, ele é peludinho, eu só vou dar um nozinho nele. Pra esconder as pontinhas, ó. Pra mim, é o suficiente. Se vocês fizerem com outro fio aí, vocês simplesmente escondem o fio de vocês pelo trabalho. Olha a minha orelhinha como ficou fofa. Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Marco os 3 pontinhos, venho aqui e vou fazer a minha orelhinha. Repetir a mesma coisa aqui. Mesma quantidade de pontos. Vou retirar de novo e vou fazer... E vou amarrar aqui. Se vocês quiserem fazer com o fio de malha a orelhinha, fazendo ela dessa forma, sem precisarem cortar o fio de vocês, vocês repetem a mesma coisa. A mesma quantidade de pontos, não esquecendo de colocar pontos altos duplos, tá? Para que ela fique mais arredondadinha. Só que aí, vocês vão fazer mais uma carreirinha de ponto baixo centrado. Vocês fazem uma carreirinha de ponto baixo centrado, aqui vocês fazem a orelhinha de vocês, seguem pontinhos baixos centrado, fazem a orelhinha aos pontos altos e seguem até finalizar a carreira de vocês. Também é uma opção. Mas ele fica muito fofinho assim. Vocês vão pegar o pedacinho de feltro de vocês, ou um pedacinho de tecido, como eu estou utilizando aqui, como eu falei pra vocês, é um pedacinho de fio de malha mesmo, olha. É um fio de malha de poliéster, ele tem uma espécie de um brilhozinho, aí eu estou utilizando para fazer o olhinho e a fuça do nosso ursinho. Aí, vocês vão vir aqui e vocês simplesmente vão colar, tá? Vocês podem utilizar cola quente ou cola pano também, cola tecido, né? Aí, o focinho dele, olha como é que eu fiz. Eu fiz uma espécie de gotinha, tá? Pra fazer isso, a gente vai pegar o pedacinho de tecido, vai dobrar ele ao meio, olha. Vai pegar a tesoura e vai cortar assim, como se estivesse fazendo uma gotinha. Olha. Aí, vocês veem o tamanho que vocês querem, ó. Aqui eu deixei um pouquinho maior. E aonde vocês vão colocar os olhinhos aqui,
O importante é vocês sempre pegarem o óculos e vocês colocarem ele em cima aqui. Olha, o narizinho, perdão, o narizinho precisa ficar centralizado e o olhinho precisa ficar entre as hastes ali do óculos. Tá bom? E assim fica o nosso ursinho porta-óculos. Olha que fofo. Aqui eu já estou fazendo um outro maior, olha. Ele já está grandinho. Então, eu vou colocar, ó. E só falta colocar o olhinho. O olhinho é a mesma coisa, tá, pessoal? Olha só, a gente pega, corta, dobra ao meio, e aí a gente faz um redondinho. Olha, uma espécie de ovinho, né? Ó, só vai cortando mesmo aleatoriamente. Vocês podem fazer no feltro ou fazerem no tecido, como eu falei pra vocês. O meu ficou uma pontinha, eu vou tirar, porque eu não quero muito pontudinho o olhinho. Olha só. E vou colocar coladinho aqui, com cola quente. Se vocês usarem cola de contato, né, o Super Bond, vocês só tomem cuidado para não estragar o trabalho de vocês, porque às vezes ele dá uma borradinha, olha só. E assim fica os nossos porta-óculos ursinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do tutorial, já aproveitem para se inscrever, compartilhem aí com as amigas e até o nosso próximo vídeo.